Olá, Jovem Volks, meu nome é Arnaldo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui para falar sobre o primeiro capítulo de Boruto, depois do salto do tempo. E hoje eu estou aqui para dar minha pequena análise, da minha pequena resenha, espero que vocês gostem da minha opinião. Confesso para vocês que vou tentar ser sincero da melhor forma possível. Então vamos lá, pessoal. Eu sei que muita gente estava esperando ansiosamente pelo capítulo, depois de 2 meses, 2 ou 3 meses em pausa. Eu confesso que eu era uma deles, porque eu esperava que o Kishimoto simplesmente poderia oferecer algo que nos impressionasse, né? Porque, para ser bem sincero, o último capítulo antes do salto do tempo fez com que a galera meio que começasse a desconsiderar os pensamentos do Kishimoto. Beleza, a gente ficou nessa expectativa, vazaram algumas imagens deles já um pouco mais velhos, muita gente contestou os vestimentos da Sarada. Acho que foi uma das pessoas que foram mais criticadas, simplesmente até criticaram o modo de pensar do Kishimoto. E eu confesso para vocês que o meu não liga para isso. Sou muito bem sincero, porque muita gente refez a Sarada com o cabelo um pouco mais grande, mas a gente vê ela muito mais estilo Akatsuki, como muita gente se expressou em referente a isso, do que uma coisa normal. Mas assim, finalmente chegou. Ontem eu acompanhei e eu confesso para vocês que infelizmente eu tenho ouvido algumas críticas negativas sobre o capítulo. Beleza, muita gente declarou o capítulo meio que raso demais, meio que o Kishimoto poderia apresentar uma coisa melhor depois de tanta espera, né, para ser sincero. Mas não, da minha forma de pensar, eu acho que o Kishimoto ainda está preparando o terreno. É muito novo tudo isso, toda uma evolução. Eu acho que a galera precisa dar um pouco de mais tempo. Claro que o Kishimoto ele tem que lutar nessa questão de fazer algo melhor. Realmente precisa fazer com que as pessoas não fiquem meio que decepcionadas com ele. Até que eu até falo com o Jair, ou você começa a amar Boruto de vez, ou você começa a odiar Boruto de vez. Finalmente chegou o primeiro capítulo e a gente já se surpreende vendo a aparição da Sarada, um pouco mais velha, falando com o próprio Shikamaru sobre a situação de Boruto e o Shikamaru. Uma coisa que muita gente já fica meio que impressionado, vendo o Shikamaru como o oitavo Hokage. Eu confesso para vocês que eu já tinha visto em algumas páginas do Facebook que muita gente queria que o Konohamaru fosse aceito. Mas venhamos e convenhamos, eu acho que o próprio Konohamaru não tinha a mesma eficácia que o próprio Shikamaru. O Shikamaru sabe como realmente funciona a vida de Konoha. Mesmo que o Konohamaru tenha sido neto de um Hokage, como aconteceu com a Tsunade, o Kishimoto não quis mudar isso. Acho que a única pessoa que fosse capaz de ordenar Konoha era o próprio Shikamaru. E a gente vê o debate, uma coisa que chama a atenção, né? Que o próprio Shikamaru fala que se a Sarada continuar dessa forma, ela nunca poderia virar uma Hokage sendo uma Genin. E você vê perfeitamente a questão do Naruto, que o Naruto se tornou um Hokage como um Genin. E isso é muito bacana, porque a gente vê quanto a Sarada realmente gosta do Naruto, né? Gosta do quanto eu admiro da forma como ele chegou a alcançar um desejo que ela pretende realizar um dia. E a gente vê a discussão dos dois, e é uma discussão simples. Aí a gente vê, já outra coisa que a gente já vê, uma coisa interessante, já a aparição do próprio Kawaki visitando Naruto e Hinata, que continua a mesma coisa, continua no espaço-tempo, porque o próprio Kawaki já tinha falado para o Naruto, quando vocês estiverem no espaço-tempo, nada vai ser mudado, nada, nem dias, nem anos, nada, eles vão continuar da mesma forma como eles são no exato momento. E uma coisa que eu acho incrível, que ele consegue ter a capacidade de ir e voltar quando bem entender. Uma coisa que eu já acho muito interessante, pessoal, que a questão do Kawaki, ele claro, né, que após realizar o desejo, como ele queria muito ser como filho do Hokage, a gente vê que ele começa a tomar certas mediações que, poxa, ele tá acima de muita gente, aí consegue falar com o Shikamaru tranquilamente. Olha que o próprio Shikamaru,
meio que é uma coisa engraçada, né? Que o Pasquale não confiava nele, claro, que depois do Jutsu ser efetivado, você vê uma certa reviravolta e conversa, porque na mente dele ele tá na caçada do Boruto. E também, eu acho que ele nem se preocupa tanto com o Code, eu acho que o Code acho que não consegue ser tão ameaçador, claro que ele cita em certos momentos, mas ele não vê o Code, ele se preocupa mais a questão do Boruto, claro, né? Porque o próprio Kawaki, a própria Sumari e a própria Sarada sabe, né? E também eu também gostaria de saber o que é que realmente aconteceu com o Sasuke, né? Muita coisa ainda vai ser explicada depois do primeiro capítulo. Eu espero que o Kishimoto não se perca nessa linha. E uma coisa que também eu acho interessante da questão do Kawaki, simplesmente a vinculação que começa a ter com Mitsuki. Ele vê que ele começa a perceber que essa proximidade do Kawaki do Mitsuki meio que incomoda ele, né? Mas é uma coisa que a gente já sabia, já que ele tratava o Boruto dessa forma, ele não ia tratar o Mitsuki diferente, né? E ele realmente tá com aquela ganância mesmo de matar o Boruto. Claro, é que infelizmente ele não sabe o que realmente está acontecendo. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que a própria Sumari e a própria Sarada, elas estão lá conversando com a Aida, explicando a questão da situação, porque elas, para quem não se lembra, foi as únicas que não foram capazes de simplesmente não caírem no jutsu da Ada. E a Ada explica mais uma vez para elas que era uma coisa que que ocorreu de uma forma meio que inconsciente. Ela não consegue, é um poder absurdo além da compreensão dela. E você vê que o Kishimoto vai ter que se virar sobre isso. E com o passar do tempo a gente vê a questão da Himawari. Eu gostei, dela um pouco mais velha, o cabelozinho longo. Você vê realmente muita semelhança com a Hinata. Ela já treinando, ela conversa até com a Sarada, com o Shikadai. E também conversa com que eu esqueci o nome do filho da Ino, com o Sai. E conversa que ela sente falta, mas uma coisa que realmente chama atenção é que ela acredita que tudo que está acontecendo há uma certa suspeita de que jamais imaginaria que o próprio Boruto poderia matar o próprio pai. Você vê, né? Realmente ela começa meio que desconfiar. E isso é um ponto muito importante que precisa ser trabalhado. Eu espero que o Kishimoto também trabalhe. E a partir daí a gente vê o próprio Kawaki já começando a rastrear a questão do Koji também, e porque o Koji ainda está preparando seu terreno, preparando o terreno, e finalmente ele aparece. E justamente aparece na frente da Sarada. E até a própria Sarada questiona: hoje eu estou aqui para eliminar pessoas que são meus inimigos, que atrapalharam, eu quero hoje realizar minha vingança. E a própria Sarada fala: ele não está aqui. E o próprio Code fala: não, eu sei que ele não está aqui, já faz 2 anos que eu não acho nenhum sinal de vida do Boruto. E sabe a coisa mais engraçada? A facilidade como o Code conseguiu invadir Konoha. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito impressionado, porque sabendo do perigo, sabendo de tudo que poderia acontecer no futuro, eu acho que a Konoha devia proteger um pouco melhor. E o Code simplesmente conseguiu enganar perfeitamente as pessoas que deveriam estar vigiando qualquer perigo que ocorresse dentro de Konoha. E conseguiu. Não sei se é considerado um erro do Kishimoto dentro do roteiro, realmente é considerado uma grande falha dentro de Konoha. E o Kishimoto precisa se explicar também essa questão. Mas, pessoal, aí a partir daí aparece um último momento, aparece Boruto. Eu confesso para vocês, quando eu li essa parte, eu fiquei meio que impressionado. Não é que impressionado, né? Você me arrepia um pouco, né? Você vê o Boruto ali, simplesmente aparecendo lá: poxa, tô aqui. E o Kawaki, finalmente você deu as caras. Foi ao último momento do capítulo. E enfim, terminou. Infelizmente, a gente vai ter que esperar mais um mês. E eu confesso para vocês uma coisa seguinte: muita gente pode achar uma coisa vaga, muita gente acha que o Kishimoto poderia ter apresentado algo melhor, mas como eu falei,
há tem que haver uma certa paciência. Hoje em dia meio que é difícil você criar uma coisa que, poxa, tá lá. Mas eu acho que o Kishimoto tem os seus motivos de deixar um pouco, não, pouco porque isso me vê muito na questão do Naruto. Nessa volta do Boruto, você imagina a questão do Naruto, né? Foi tão bem trabalhado, foi tão bem feita, aquela questão do encontro, mas a questão do Boruto foi tudo tão rápido, que fez com que a galera meio que criticasse. Mas assim, se eu for gerar uma nota questão de 10, eu daria um 7. Como eu falei, eu acho que foi muito rápido, foi muito consequente a qualquer situação. Você meio que acha um pouco demais para uma situação de uma espera tão grande que a galera estava em relação ao Boruto. Mas eu tô aguardando o próximo capítulo. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser explicada, como é que o Boruto conseguiu sumir sem deixar pista nenhuma. Quero saber como é que o Koji conseguiu invadir Konoha numa facilidade tão grande. Eu quero saber de muitas outras coisas, mas eu espero que o próprio Kishimoto explique. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentam, compartilhem e deixem a sua opinião aqui. Realmente foi bom? Ou vocês esperavam algo mais? Beleza? E também não deixe de seguir a nossa loja que estamos... que vamos lançar em breve. Vamos deixar o link aqui da loja. Tem muita coisa bacana que você pode encontrar lá na loja. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!